Estamos dando aqui continuidade à nossa sexta mensagem, já caminhando para a parte final da nossa série Os Brados da Cruz, as últimas palavras de Jesus no Calvário. E eu gostaria que você comentasse conosco o que tem sido na sua vida, o que tem impactado na sua vida, essas mensagens a cada semana. Eu sei que certamente eu todas as semanas e com as nossas lives diárias também no Instagram, às 8 horas da manhã, eu tenho sido muito impactado. E o coração fica apertado para o bem quando a gente reflete nas palavras de Cristo e nesse tempo de tanto sofrimento, de tanta dor que nós temos passado, de tantas lutas. Eu acho que Deus nos guiou nessa série para nós nos identificarmos também com o sofrimento do Messias e vermos que ele sofreu por nós e por isso nós não somos poupados, mas que Deus está sempre conosco. E hoje nós vamos falar da quinta frase, da quinta palavra de Cristo na cruz. E é a palavra tenho sede, um brado de humanidade e de dor. E o que nós precisamos nesses dias é de alguém que é o nosso modelo, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso irmão mais velho, aquele para quem nós olhamos e que somos transformados dia após dia, ou deveríamos ser transformados dia após dia, a sua imagem e semelhança. Nós olharmos para ele, vermos nele, na cruz, no auge da sua obra redentora, um modelo de humanidade e de dor. O que nós precisamos nesses dias é gente que realmente tenha empatia, gente que consiga se solidarizar com a dor do outro, gente com quem a gente consiga olhar e ver que há realmente um desejo de abraçar a dor do outro, de tornar o mundo um lugar, pelo menos, onde haja mais compreensão, mais amor, mais respeito, porque afinal somos todos humanos e o próprio Cristo se fez humano. Conheceu as nossas piores dores para nos dar a vida. Então nós temos estudado aqui todas as semanas as palavras de Cristo na cruz. E, claro, todas as palavras registradas pelos evangelhos de Cristo Jesus são muito importantes. Talvez você tenha aquela Bíblia da letra vermelha, né, que as palavras de Cristo vêm destacado em vermelho. Todas as palavras de Cristo são muito importantes. Mas as suas últimas palavras na cruz são realmente muito significantes para nós. São extremamente impactantes para nós. E nós vamos falar sobre sofrimento e dor nessas semanas de lockdown, de fechamento, de tantas pessoas não podendo ir trabalhar, tantos negócios fechados, tanta incerteza, tanta gente sofrendo, tantas famílias enlutadas. E nós vamos falar de sofrimento e de dor. E eu oro para que essa mensagem fale profundamente no seu coração e na sua vida. John Stott diz no seu livro A Cruz de Cristo, o fato do sofrimento, o fato de haver sofrimento, né? O fato do sofrimento tem sido, indubitavelmente, o maior desafio da fé cristã em todas as gerações. Porque para as pessoas que não pertencem a Deus e que não têm a mente de Cristo, não têm um coração renovado pela palavra, é difícil entender como podemos conciliar razoavelmente um Deus amoroso, um Deus todo-poderoso, com o fato de haver sofrimento e dor no mundo. E nesse tempo especial de sofrimento que nós temos vivido, essa palavra de Jesus na cruz é de especial conforto, é de especial esperança. E aí nós vamos equilibrar e entender por que nós abraçamos a ideia de um Deus todo-poderoso, de um Deus todo bom, de um Deus todo amor, e nós também abraçamos a ideia de que nós vamos passar por sofrimentos e vamos passar por dores. Essa é uma mensagem para sedentos.
Essa mensagem se chama Tenho Sede. A palavra de Cristo na cruz, mas é uma mensagem para sedentos, aqueles que têm sede de justiça, aqueles que desejam que a justiça de Deus se cumpra plenamente no mundo, e por justiça de Deus se cumprindo no mundo, nós temos sede de redenção, nós temos sede de que um dia toda a dor vai acabar, que toda lágrima vai terminar. Esse registro de Jesus se encontra somente no Evangelho de João. Está lá em João 19, e são apenas 2 versículos, versículos 28 e 29 de João, capítulo 19, que diz: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Aqui nós vemos uma cena, mais uma cena impactante da cruz. O Salvador maravilhoso, Deus que tomou o meu lugar, como nós temos cantado, disse: tenho sede. Aqui nós vemos a plena humanidade de Jesus. E aqui nós vemos Jesus cumprindo plenamente o seu papel, o quadro que Isaías pinta. Está lá, o auge desse quadro está lá em Isaías 53, do servo sofredor. E a pergunta que brota nos nossos corações quando nós vemos essa pequena, mas significante cena do Calvário, no roteiro divino escrito pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito, e que está sendo cumprido passo a passo, momento a momento. A grande pergunta é: como pode aquele que é a água da vida ter sede? Como pode o Criador dos mares ter sede? E aqui nós vemos a plena humanidade de Jesus. O Erwin Lutzer, autor do livro que deu título à nossa série, Os Brados da Cruz, escreve: como é possível que o Criador dos rios e oceanos tivesse os lábios ressecados? Como é possível que a onipotência estivesse sedenta, ou seja, aquele que tudo pode, tivesse sede? Como é possível que aquele que acalmou o mar apenas com a sua palavra ansiasse por algumas gotas de refrigério? Como pode? Como pode? O Senhor Adonai, o Todo-Poderoso, aquele que está entronizado sobre céus e terra, aquele que é tão grande que somente a terra toda serve como descanso apenas para os seus pés. E agora ele está ali, na cruz do Calvário, plenamente encarnado e tão humano, dizendo: tenho sede. A sede de Cristo na cruz prova a plena humanidade de Cristo Jesus. O Verbo, o Logos, a palavra da vida, que se fez carne, como diz João no começo do seu evangelho, e ele tabernaculou entre nós, aquele tabernáculo que estava no deserto, aquele tabernáculo que foi feito por Davi em Jerusalém, depois transformado em templo por Salomão. Esse templo, esse tabernáculo agora se torna gente. A Arca da Aliança se torna gente. E nós vimos a sua glória. Como pode esse mistério? Como que nós podemos entender esse mistério tão grande? E aí nós vemos esse verbo que se fez carne. E ao longo dos evangelhos nós vemos várias provas que a carne de Cristo era uma carne real. Tanto que a gente, se você se lembrar, nós falamos na série Somos Amor, que a grande prova da ortodoxia para João é aquele que confessa que Cristo Jesus veio em carne. Ele diz: aquele que não pertence a Deus, os espíritos apóstatas, os espíritos que servem o anticristo, que estão debaixo do espírito do anticristo, eles não dizem que Cristo Jesus, eles não confessam que Cristo Jesus veio plenamente em carne. Esse verbo da vida
plenamente Deus e plenamente homem. Não um Deus humanizado e não um homem divinizado, mas um Deus hífen homem. Ele teve cansado, de acordo com João capítulo 4, versículo 6. Ele teve fome, segundo Mateus 4, 2. Ele dormiu, segundo Marcos 1, 35. Ele chorou, segundo João 11, 35. E agora, na cruz, segundo João 19, 28, ele tem sede. O autor de Hebreus nos explica esse mistério maravilhoso. Hebreus, lembre-se, mostra Cristo como grande sumo sacerdote de uma nova aliança, superior à aliança levítica. Hebreus 2,17 diz: por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, em todos. E todos no grego significa todos. Todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Era necessário que ele fosse semelhante a seus irmãos, a nós, a mim e a você, em todos os aspectos, experimentar todas as nossas limitações, todas as nossas necessidades fisiológicas, a tal ponto que o Filho de Deus, aquele que andou sobre as águas, agora está dizendo: tenho sede. Tenho sede. Jesus não tomou nenhum atalho que qualquer um de nós talvez tomaria. Hoje a gente quer sempre atalho. Você quer comprar seguidores no Instagram, você quer comprar curtidas no YouTube, você quer comprar qualquer coisa que traga um atalho para você num concurso, numa promoção do emprego. Nós vivemos num mundo que todo mundo quer tomar o caminho mais fácil e mais curto. Alguns chamam a geração, aquela geração meio banana, que não quer lutar, que não quer pagar o preço. E eu faço parte dessa geração, por isso estou dizendo. Mas Jesus aqui não tomou nenhum atalho. Ele experimentou sofrimento profundo e um sofrimento completo. A menor das frases de Jesus na cruz, tenho sede, nos mostra a profundidade do sofrimento que Cristo passou na cruz. Essa sede era humana, era uma sede real. Era uma sede real. Até porque ele, se você se lembrar, Jesus passou por vários momentos difíceis até chegar ali. Ele foi preso no Getsemane, ele havia suado sangue no Getsemane, tamanha a sua angústia. Imagina o processo de desidratação. Passou a noite preso, no meio da noite foi levado para ser julgado pelos líderes religiosos, depois foi levado a Pilatos, de Pilatos já foi crucificado, e da cruz ele foi levado para carregar a sua cruz, e agora estava pendurado naquela cruz por algumas horas. Pense num processo do corpo humano entrando em completa falência. Era uma dor, era uma sede, era um desejo plenamente humano do servo sofredor. Mas nós também vemos que era uma sede por Deus. Na semana passada nós falamos que o filho experimentou totalmente a interrupção, a separação do seu relacionamento com o pai. E aí o A.W. Pink escreve: a sua sede era a consequência da agonia de sua alma. Sob o calor ardente da ira de Deus, falava da seca da terra, onde o Deus vivo não está. A sua sede era a consequência da agonia de sua alma. A ira de Deus queimando dentro dele. Ele teve sede pelo relacionamento com o Pai, para o relacionamento com o Pai ser restaurado. Ele teve sede, como o salmista declara lá no Salmo 42, que nós já pregamos aqui na série sobre os Salmos, em julho do ano passado. Salmo 42, 1 e 2. Como a corça suspira pelas correntes das águas,
Assim, por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. A minha alma deseja intensamente, eu tenho sede da água da vida, a minha alma tem sede de Deus, uma sede que só Deus pode saciar. E aí nós vemos o sofrimento completo de Cristo, passando uma provação total no seu corpo físico e uma sede espiritual. Uma sede espiritual pelas torrentes de água, do rio da vida, do Deus que dá vida. E aí é interessante, porque esse Cristo plenamente humano, cumprindo o roteiro escrito por ele, pelo Pai e pelo Espírito do servo sofredor, que manifesta a sua sede física e manifesta a sua sede espiritual. Nós vemos que mesmo debaixo de grande sofrimento, ele obedece plenamente a Deus e ao roteiro que estava escrito. Ele obedece às Escrituras, que, lembre-se, o roteiro já foi dado, pistas desse roteiro ao longo de toda a narrativa do Antigo Testamento. Aqui, mais uma vez, nós vemos Cristo observando cada detalhe desse plano. E aqui ele cumpre o Salmo 69, 21. Primeiro que o texto diz, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse. Olha, num processo de provação, sabe quando você... Ontem eu tive uma enxaqueca fortíssima, e você não consegue pensar em nada. Você não consegue assistir nada, você não consegue ouvir nada, você não consegue pensar em comer, você fica deitado, dói, você fica sentado, dói, você fica no escuro, fica ruim, você fica no claro, fica ruim. Agora você imagina você com as mãos pregadas, os pés pregados, pendurado numa dor horrível por horas. Você num processo de desidratação profundo. E ele ainda teve a capacidade, a clareza, abandonado pelo Pai, ali totalmente experimentando o ápice da sua humanidade, do seu sofrimento. O nosso Messias teve a clareza de pensar, está tudo cumprido. Agora falta dizer, tenho sede. E ele está cumprindo o Salmo 69, 21. Eu vou ler a partir do 16, que diz, responda-me, Senhor. Lembre-se, esse aqui é o filho separado do pai, só que é o salmista, se colocando como Messias. Pela bondade do teu amor, aqui é o filho, na verdade, o Messias encarnando a missão de Israel. E aqui é um clamor de Israel que o salmista expressa. Responde-me, Senhor, pela bondade do teu amor, por tua grande misericórdia, volta-te para mim. Não escondas do teu servo a tua face. E o pai havia escondido a face do filho. Responde-me depressa, pois estou em perigo. Aproxima-te, resgata-me. A gente sabe que ele não vai se aproximar, não vai resgatá-lo. Livra-me por causa dos meus inimigos. Tu bem sabes como sofro zombaria, humilhação e vergonha. Conheces todos os meus adversários. A zombaria partiu-me o coração. Estou em desespero. Veja, o Senhor dos céus. Para Israel, isso aqui ser Israel, a oração de uma pessoa, a oração de um povo, faz sentido. Agora, o Messias vitorioso, como isso? Supliquei por socorro e nada recebi, por consoladores e ninguém encontrei. Olha o nosso Senhor. Aquele por quem nós podemos clamar, que nós levamos os olhos ao monte e encontramos socorro. Ele suplicou por socorro e nada recebeu. Ele suplicou por consolo. Ele que nos deu o Consolador, o Paráclito, não encontrou ninguém. E aí o Salmo 69, versículo 21 diz, puseram fel na minha comida e para matar-me a sede deram-me vinagre. É interessante porque vinagre era uma bebida comum, era o tipo de vinho barato, aguado, que os soldados costumavam beber. E eles tinham ali a mão e foi o que deram para Cristo, cumprindo o roteiro. O mais importante
na vida de um servo de Deus não é escapar do sofrimento. O mais importante, a lição mais importante que eu e você podemos aprender, e aprendemos com Cristo Jesus, é a obedecer à palavra de Deus em toda e qualquer circunstância. Nós temos amado a palavra de Deus a ponto de obedecê-la em toda e qualquer circunstância. Eu não estou negando o seu sofrimento, eu não estou diminuindo o seu sofrimento. Eu estou dizendo que o exemplo de Cristo Jesus na cruz diz para mim e para você que não há sofrimento pelo qual nós possamos passar que nos exima da responsabilidade de obedecer a Deus em toda e qualquer circunstância. Spurgeon, ao falar sobre essa mensagem, sobre essa frase de Cristo, ele disse: preste muita atenção, você e eu, em toda a sua dor e debilidade, dor do Messias, debilidade do Messias, a preservar a palavra de Deus, a obedecer ao preceito, a aprender a doutrina e a deleitar-se na promessa. Assim como o Senhor, em sua grande angústia, disse: tenho sede, porque estava escrito que ele diria isso. Você tem que ter em consideração a palavra de Deus, inclusive nas pequenas coisas. Eu e você somos chamados a cumprir a palavra de Deus não nas grandes coisas. Nós somos chamados a cumprir a palavra de Deus nas pequenas coisas, inclusive. E aí nós vemos aqui a obediência à vontade do Pai. A total obediência de Jesus. Ele poderia ter feito um milagre para saciar sua sede. O Deus que transformou a água amarga em água doce lá em Mara, no deserto. O Cristo que transformou a água em vinho nas bodas de Caná no início do seu ministério. Certamente esse poderia ter feito algo para si. Mas Jesus vence a tentação de fazer algo para si, porque afinal ele estava separado do Pai, mas continuava sendo Deus. E ele abraça o sofrimento para cumprir o plano de redenção. Nós temos que aprender a viver a vontade de Deus, mesmo que isso signifique abraçar o sofrimento. Eu não tenho compromisso nenhum, a EB Metrô não tem compromisso nenhum, o Evangelho não tem compromisso nenhum com uma fé que diz: Deus vai te livrar do sofrimento. Deus vai te dar a vitória e você não vai passar pelo sofrimento. Nós cremos que Deus pode fazer milagres, mas a nossa fé, a nossa esperança permanecem mesmo quando nós passamos sofrimento. Nós cremos num Deus que está conosco em meio ao sofrimento. Nós cremos num Deus que não nos abandona em meio ao sofrimento. Nós cremos num Deus que cumpre a sua vontade e que faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, mesmo em meio ao sofrimento. E aí nós vemos a plena identificação de Cristo com o sofrimento do seu povo. A plena identificação de Cristo. E aqui de novo, meus irmãos, seria tão difícil para nós, em meio a tanta dor e tanta luta que nós temos vivido, termos um Messias triunfalista, que nos fizesse sentir pior, que não tivesse nenhum tipo de identificação. Mas nós olhamos para a cruz, como nós cantamos, e para a cruz nós olhamos, e nós vemos o amor do Pai, e nós vemos a redenção do Pai, mas acima de tudo nós vemos um Deus que se fez carne e experimentou conosco e por nós o maior sofrimento. E aí, meus irmãos, parafraseando o apóstolo Paulo, quando nós vemos esse tipo de sofrimento, não há sofrimento nosso que permaneça. Você olha, se Cristo sofreu, por que não deveria eu sofrer também? A cruz nos mostra que Deus não ignora o nosso sofrimento. A cruz, Cristo na cruz dizendo: tenho sede, nos mostra o Deus Todo-Poderoso sofrendo em nosso lugar, mostrando que Ele não é um Deus que não está nem aí para o nosso sofrimento. É o Deus que permite o sofrimento, mas está conosco no nosso sofrimento. O Stott diz uma expressão que eu gosto muito, ele diz que a cruz nos estimula a abraçar uma perseverança paciente. É crer
além das circunstâncias. É abraçar a sede da morte, da corrupção, da miséria, da dor, da lágrima, sabendo que virá o riso da ressurreição, que nós seremos saciados da ressurreição. É abraçar a sede da corrupção, sabendo que um dia seremos saciados pela incorruptibilidade. É essa perseverança paciente, é o que o meu amigo Marcos Almeida canta dizendo: toda dor é por enquanto. Toda dor é por enquanto. A dor, a sede, o sentimento de falta é por enquanto. Um dia nós estaremos livres dele. Um dia nós não experimentaremos mais isso. Mas enquanto estamos nessa carne, enquanto estamos nessa vida, ao termos sede, e sede aqui é passarmos por privações, é sermos perseguidos, é experimentarmos da corrupção, da dor do mundo, nós nos tornamos participantes do sofrimento de Cristo Jesus, porque ele se identificou com os sofrimentos desse mundo. Nós nos tornamos participantes do seu sofrimento. Meus irmãos, e que grande privilégio é para nós podermos compartilhar do sofrimento do Cordeiro de Deus. De novo, nós vivemos uma geração tão banana que a gente só quer compartilhar da glória. Mas nós precisamos nos lembrar, assim como os apóstolos, assim como os profetas, assim como os pais da igreja, tantos testemunhos de mártires que deram a sua vida pela causa do evangelho. Eu estou lendo essa semana um livro que conta um projeto ambicioso chamado Projeto Pérola, que levou 1 milhão de exemplares da Bíblia em mandarim para a China. E nós vemos ali casos reais de irmãos nossos que foram presos, perseguidos, açoitados por amor ao Evangelho. E às vezes a gente lê aquilo e fala, graças a Deus que a gente não participa disso. Mas, meus irmãos, esses irmãos têm o privilégio, por amor ao Evangelho, de experimentar o sofrimento de Cristo, se identificar com o sofrimento de Cristo Jesus. Eu acho que todos nós deveríamos, aqui uma palavra pastoral para você, todos nós deveríamos ler esses relatos da igreja perseguida. O contrabandista de Deus, o refúgio secreto, o foge Nick foge, o fator Melquisedeque, tantos. Esse, a noite de 1 milhão de milagres. Tantos livros de testemunhos. O Homem do Céu, que nos colocam em contato com o sofrimento dos nossos irmãos e irmãs. Meus irmãos, hoje, em 2021, nós temos milhares de irmãos nossos, talvez centenas de milhares, talvez milhões de irmãos nossos sofrendo perseguição por amarem a Cristo Jesus, por quererem se reunir para pregar o Evangelho e para celebrar a comunhão, por quererem distribuir Bíblias. Uma das passagens desse livro me impactou muito, que diz, mas você já foi preso e tal, você sabe que você pode morrer se você for distribuir estante de Bíblia. E ele diz, olha, para termos 1 milhão de Bíblias na China, para que alguém receba uma Bíblia e possa lê-la, para que um irmão possa lê-la, eu estou disposto a entregar a minha vida. Nós temos sede nesse mundo. Nós nos tornamos participantes do sofrimento de Cristo e nos identificamos com o sofrimento do corpo de Cristo na terra. Nossos irmãos e irmãs. Então a cruz nos mostra que Deus não ignora o nosso sofrimento, porque Ele mesmo sofreu em nosso lugar.
Eu quero encerrar dizendo que a promessa para nós, que temos sede, a promessa olhando para esse Messias pendurado no Calvário, que diz, tenho sede, confessando a sua plena humanidade, mas ainda assim a sua plena obediência, que se identifica conosco, que nos mostra que nós devemos obedecer a Deus em toda e qualquer situação. A promessa para nós é que nós nunca mais tenhamos sede. Jesus teve sede para que eu e você não mais a tenhamos. Apocalipse 7, do 15 ao 17, diz, falando da visão dos remidos diante do Cordeiro de Deus. Por isso, eles, os remidos, estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Olha só, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles sol e nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Meus irmãos, toda dor é por enquanto. Chegará o dia, no santo lugar, como dizia a bela canção do Grupo Elo, gravada em 1976. No lugar, santo lugar, onde o inimigo ausente estará. Face a Cristo verei, e muitos verão, por isso eu canto, aleluia. E essa canção diz que não haverá mais dor, não haverá mais lágrima. Nós estaremos diante de Deus, diante da fonte de águas vivas. O Cordeiro nos guiará às fontes de água viva, e nós nunca mais teremos sede. Isso é possível porque um dia ele teve sede. Meus irmãos, essa lágrima que está nos meus olhos, está nos seus olhos, essa dor que está no nosso coração, um dia será tirada e Cristo Jesus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. João 4, na conversa de Jesus com a mulher samaritana, ele diz, quem beber dessa água, 4, 13 e 14, quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Eu e você somos convidados a beber da água da vida. Tem uma canção da Vineyard gravada lá em 2001. Todos que têm sede, os que fracos são, venham à fonte. Todos que têm sede são convidados a beber da água da vida, da água da vida, da água da vida. Assim como partilhamos do seu sofrimento, eu quero encerrar aqui a promessa que nós partilharemos da sua glória. Somente a perspectiva da glória, essa perseverança paciente, torna o sofrimento suportável. É a perspectiva da eternidade, que um dia nós estaremos sem lágrimas, sem sede, sem morte, sem dor, que torna esse sofrimento suportável. Coloque os olhos na recompensa em Cristo Jesus. Quem está em Cristo sofre a sede enquanto na carne, na perspectiva de que um dia beberá ressurreto, na carne glorificada, sempre água em abundância. E eu encerro do jeito que a Bíblia encerra. A Bíblia encerra em Apocalipse 22, 17, dizendo, o Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Nós encerramos essa celebração nos identificando com o sofrimento que nós temos vivido. Tenha empatia. Abrace o sofrimento do seu irmão. Acolha a dor da sua família, do próximo, do seu colega de trabalho.
mas saiba que você é convidado como noiva a dizer: vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E a dizer que quem tiver sede, venha beber de graça da água da vida, que flui de dentro de nós pelo Espírito, que a água da vida já flua dentro de você, sabendo que um dia essa sede passará, e não haverá mais dor, não haverá mais morte, e nós estaremos diante do Cordeiro, bebendo diretamente da água da vida. Que essa seja a esperança que te sustente, que você seja um farol de esperança nesses dias tão difíceis. Lembre-se, temos vivido dias que nós precisamos dar testemunho, que Deus pode te usar. Eu coloquei uma palavra no meu Instagram na semana passada, dizendo que você não precisa ter um título de pastor, você não precisa ter um cargo na igreja, você não precisa receber uma autorização, um certificado divino para você ser pastoralmente bênção na vida de alguém. Empreste seus ouvidos, empreste os seus olhos, empreste a sua boca para Deus nesses dias. Seja um instrumento de Deus na vida das pessoas, para trazer paz, para trazer esperança, para trazer uma palavra de conforto, de que toda dor é por enquanto. Que você se cuide nessa semana. Nossa oração é para que você tenha sabedoria. Todos os desafios, pais com crianças na escola, professores, profissionais da saúde, profissionais em várias áreas que precisam de estratégias para o seu negócio continuar sobrevivendo. Se cuide, que Deus te abençoe. Se Deus assim permitir, nós voltaremos na semana que vem. Mas estamos todos os dias na nossa live, às 8 horas da manhã, no Instagram, do @IBmetrôSP. Entre em contato conosco no WhatsApp, no 11 99 301 7424. Esteja conosco, estamos à sua disposição. Mas, acima de tudo, peça que Deus te use como um instrumento de graça e favor nesses dias. Um grande abraço e até a semana que vem. Tchau, tchau.